Vamos falar aqui de um assunto muito pertinente, o famoso chip da beleza. Será que ele existe? Será que tem fundamento ou não, né? Isso aqui é uma publicação meio antiga, né, onde as sociedades médicas se mobilizam para coibir o uso do chip da beleza, mas ainda é um tema atual, onde muitas pessoas se pegam e erram nisso daí, né? E eu não vou falar somente do famoso chip da beleza, vamos falar aqui dos implantes hormonais de maneira geral, tá bom? Então, beleza, né? Meu nome é Gabriel Feitosa, eu sou médico, tá bom? Eu atuo diariamente dentro desse contexto, principalmente voltado para performance com saúde, onde eu trato principalmente pacientes usuários de esteroide anabolizante que querem ter o quê? Mais longevidade. Então, eu trato os efeitos colaterais e tento trazer saúde para esse público tão marginalizado. Tudo bem? Vamos lá. Não deixe de se inscrever no canal que a gente traz novidades aqui semanais sobre tudo sobre esse universo, tá bom? Beleza. O que é que essa reportagem aqui tá falando, né? Tá falando basicamente que existe uma obsessão, né, do ser humano pela beleza ideal, né? Isso é verdade, tá bom? E nisso daí, o que acontece? As pessoas buscam alternativas de excesso que acabam sendo grandes tiros no pé, né? Isso é verdade, né? A gente vive uma sociedade muito imediatista, onde a pessoa quer o resultado, né, a qualquer custo e para ontem, né? Onde o custo que ela está disposta a pagar, eu falei a qualquer custo, mas não é a qualquer custo. O custo que ela está disposta a pagar é com saúde, com tudo que for, menos com esforço. Aí fica difícil, né? Porque quando a gente está falando de físico, né, de melhora da composição corporal, o que a gente tem que entender é que nenhum tipo de resultado vai vir sem esforço. Então precisa de esforço e precisa de tempo. Também não adianta fazer esforço por um mês, o resultado não vai vir. E aí as pessoas acabam se perdendo, porque elas querem sempre buscar uma ferramenta para dar aquele upgrade que ela sempre gostaria de ter. Então ela sempre fica dependente de algo, de tomar algo, de injetar algo para buscar o resultado que ela quer. E isso daí é um grande problema, né? Um grande tiro no pé. E é algo que eu acabo enfrentando diariamente, né? Muitas vezes eu tenho que conversar com esse paciente e dizer, cara, tu treina e tua dieta tá uma porcaria. Por isso que tu não evoluiu. Pode se estourar de esteroide, mas não vai ter resultado, entendeu? E às vezes o cara tá estourando de esteroide, cheio de efeito colateral, e um corpo que nem parece que ele treina quase, entendeu? Então não tem sentido, entendeu? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Às vezes é melhor dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Então, parar o esteroide em muitos casos, às vezes é a melhor opção, tá bom? E aí, o que é que se popularizou nos últimos anos, né? O tal chip da beleza. O que é o chip da beleza? Né? É o nome que foi dado de forma pejorativa, não existe chip da beleza, né? Para o implante hormonal de gestrinona, tá bom? O que é a gestrinona? A gestrinona, gente, é uma progestina, tá bom? Então, assim, quando a gente está falando de uma progestina, ela tem alguma indicação clínica, ela não foi criada para a pessoa ficar mais bonita, isso não existe. Tá? E ela é uma progestina que tem uma alta atividade antiestrogênica. Nesse ponto, ela acaba sendo importante, por exemplo, no tratamento de doenças como a endometriose. Então, a gente pode usar a gestrinona no tratamento clínico de endometriose. A gestrinona é a única alternativa para o tratamento de endometriose? Não. Temos outras alternativas. Até o próprio Dilmirena pode ser usado no tratamento da endometriose, tá bom? A gente tem algumas outras progestinas que podem ser utilizadas, mas a gestrinona é sim uma opção terapêutica. A grande questão é que ela também tem um efeito, né, anabólico, tá? De construção muscular, então é dito efeito estético, mas ela também tem um efeito androgênico, tá bom? De virilização. Só que o que acontece, né? Quando a gente pensa em melhora da composição corporal, a gestrinona não vai ser um esteroide muito eficiente, tá? Por mais que ela seja vendida como chip da beleza, o efeito anabólico dela, por exemplo, em comparação a um esteroide que classicamente é utilizado para anabolismo, como a oxandrolona, é muito inferior. Então a gestrinona é inferior à oxandrolona do ponto de vista de anabolismo e é o quê? Superior do ponto de vista de causar efeitos colaterais virilizantes. Então, pensando do ponto de vista de performance estética, usar a gestrinona não tem muito sentido. Se fosse pensar por esse ponto, era melhor usar outro esteroide, por exemplo, em mulheres, né, como a oxandrolona. Então, a grande questão é que existe um excesso de prescrição de gestrinona, onde as pessoas acreditam que ela vai fazer um milagre, sendo que ela nem é um fármaco que vai ter tanta propriedade para fazer isso, né? O que ela vai ter muito mais aplicabilidade no tratamento da endometriose, tá? O miomatose uterina e outras condições ginecológicas, tá? Onde a gente precisa ter essa noção para não querer achar que a gestrinona é o milagre de tudo. O problema é que, às vezes, muitas vezes, ela é utilizada na forma de implante hormonal, tá? Implante hormonal, que é uma via de administração. A gente tem a via, por exemplo, injetável,
Tem a via transdérmica, que é o gel, tem a via oral e tem a via de implante subcutâneo. O que é o implante subcutâneo? É quando você vai botar um pellet subcutâneo ali, tá bom? Não é um chip realmente, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? Esse hormônio que é colocado ali, que pode ser gestrinona, mas pode ser outros hormônios, é liberado de forma gradativa no teu organismo, tá? Então você coloca ali o implante hormonal e ele vai gradativamente liberando aquele hormônio. Você não precisa ficar fazendo várias injeções, e ele vai liberando até acabar o tempo dele, tá bom? Aí dependendo do implante vai durar 4, 6 meses, tem alguns que duram mais tempo, um ano. Então vai depender muito do caso. Mas a vantagem do implante hormonal é justamente essa: não precisar ficar fazendo essas administrações e a pessoa ficar mais livre. Só que uma das desvantagens é que a pessoa vai ter que gastar muito mais. E aí o investimento nesse implante hormonal vai ser muito mais caro, e aí muitos profissionais mal intencionados realmente acabam indicando de forma excessiva essa via de administração, até para hormônios como a gestrinona, tá? E isso não acontece só com gestrinona, eles colocam implante hormonal de tudo que é coisa, inclusive coisas que não são hormonais e coisas que nem tem estudo sobre isso, né? Tem implante que pessoas que botam de NADH, que não faz basicamente nada, metformina, que é uma medicação via oral baratíssima. Então, existe realmente um excesso, tá? Existe realmente um excesso, e nesse ponto eu concordo com as sociedades médicas mais tradicionais, mas não de forma a querer criminalizar a gestrinona, né? Nem o uso estético, mas assim, o excesso de prescrição de forma desnecessária, tá? E assim, o uso estético da gestrinona por si só, se fosse pensar, é uma besteira, tá? Não tem muito sentido, não. Então, na verdade, eu acho muito sem futuro. Mas eu não vou aqui, se você usar para uso estético, tá totalmente errado. A pessoa faz o que quiser, mas eu não acho que é a melhor estratégia, não. Agora, o que eu não acho interessante é, por exemplo, dizer para o paciente que é chip da beleza, que ela vai ficar mais bela com isso, não explicar os efeitos colaterais, querer jogar o implante hormonal como a única via de administração e querer, né, ficar ludibriando os outros, né, muitas vezes vendendo cursos ou coisas, querendo ensinar mais médicos a reproduzir essa forma de ganhar dinheiro teoricamente fácil, né? Então, não é algo que eu acho interessante. E aí, como é que eles posicionam aqui cavalo de Troia, né? Em vez de beleza, o implante leva para dentro do organismo um produto nocivo. E aí a gente tem que entender, né? Qual a diferença do remédio e do veneno? Muitas vezes é a dose, né? E a indicação também, né? Então, assim, a gestrinona não pode ser vista como um produto nocivo, tá? Se a gente tá falando de um excesso de dose, uma pessoa que não tem indicação, beleza, mas se a gente tá falando de uma mulher com endometriose, a gente não pode dizer que é um cavalo de Troia. Ela vai estar sendo tratada ali. E às vezes, quando ela tem uma endometriose, por mais que ela tenha algum efeito virilizante, talvez esse efeito virilizante para ela seja inferior do que, por exemplo, as dores que ela tinha com os focos endometrióticos ali. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Não pode afirmar que é um produto nocivo. É uma medicação que ela não pode ser banalizada, mas ela também não pode ser demonizada, tá? Gestrinona, molécula sintetizada em laboratório com ação similar à testosterona, né? Hormônio responsável pelas características masculinas. Ela é uma progestina, tá? Mas tem características androgênicas sim, né? Inclusive, dentro dos esteroides anabólicos, nós temos esteroides que têm características progestagênicas, né? Que são 19-nor, né? Por exemplo, a nandrolona e a própria trembolona. A trembolona é um medicamento de uso veterinário, né? Mas a nandrolona é um medicamento muito interessante, por exemplo, tratamento de endometriose, né? Em mulheres pós-menopausa. A gente tem a nandrolona dentro de outros contextos de perda de massa muscular, de força muscular. Então é um esteroide bem interessante. Até no meio recreativo é bem utilizada e a gente tem alguns estudos que respaldam o uso dela, tá? Aí aqui a gente tem os pellets, né? Que é colocado aqui geralmente aqui na camada subcutânea, né? A dose vai variar, ele é desconhecida, né? Vai depender da quantidade de pellets que vai ser colocado. E dependendo da quantidade de pellets, cada pellet vai ter o quê? Uma dose diária que vai ficar liberando esse hormônio. E aí, quanto mais pellets, mais dose diária vai ser liberada no total, né? Porque cada pellet vai ter uma dose fixa, né? Beleza? A gestrinona, gradativamente, durante o período vai variar entre 6 e 12 meses, tá bom? Beleza? Depende do tipo de implante. Aí pode causar crescimento de pelo? Sim, né? São virilizantes. A nível androgênico pode causar, né, o surtismo, que é o crescimento de pelo aí generalizado, em regiões classicamente masculinas, né? Então ela pode ter, por exemplo, um pelo aqui no bigode, barba e tal. Pode também ter uma hipertricose, né? Que aí é o crescimento de pelo realmente generalizado no corpo inteiro, em homens também, se fosse utilizar, mas a gestrinona é mais utilizada em mulheres, né? Alteração de voz, né? A mulher pode ter realmente um engrossamento da voz, o clitóris pode hipertrofiar, o homem, atrofia de testículo, homem usando gestrinona é novidade pra mim, não é uma coisa usual em homens não, tá?
Não tem muito sentido, tá? Sobrecarga de fígado, realmente, agora poder causar câncer já é uma extrapolação, arritmia, pode causar alteração a nível cardiovascular, sim, mas também não é essas coisas de morte iminente, como se coloca aqui. Muito mais tem a ver com a dose do que qualquer coisa, né? Até porque é uma medicação que é utilizada, sim, para o tratamento da endometriose, tá? E aí, o que eles colocam aqui? Realmente que não tem uma indicação para o uso estético, eles são contra isso, e realmente eu acho que a gestrinona não é um medicamento que deve ser utilizado para isso, e deve sim ter uma fiscalização, né, em cima disso, tá bom? Onde, principalmente em relação à publicidade, é o que está acontecendo hoje, né? Não pode mais ser vinculado o nome gestrinona como chip da beleza, porque isso gera falsas expectativas, porque beleza é consequência de bons hábitos, não existe fármaco que vai gerar nenhuma beleza. E uma conscientização por parte da classe médica acerca dos benefícios, malefícios, né? E potenciais indicações para o paciente chegar no consultório e, caso tenha uma indicação, seja prescrito e não tenha nenhum tipo de tabu em cima disso, tá? Agora, assim, esse final aqui é engraçado. O intuito é fazer com que a informação seja mais um recurso contra o implante bomba, meu irmão. Ah! Implante bomba. Por que essa galera gosta de chamar esteroide de bomba, né? Nunca vi isso, cara. É difícil, né? Porque a gente tenta trazer ciência com qualidade e tem muitos médicos que são muito bons nas suas áreas, mas eles têm uma visão muito limitada em relação ao que é o esteroide anabolizante, em relação ao que é o meio do esteroide anabolizante, né? Ficar chamando de bomba, chamar o cara de bombado. Tem coisas que a pessoa chama o cara que usa esteroide de cabeça oca. Cara, isso é uma das coisas mais sem noção que eu já vi. Eu não consigo entender como é que isso aí pode ser aceito por alguém, né? Mas, enfim. A ideia aqui é não discriminar e realmente tá trazendo esse indivíduo pro consultório para estar fazendo uma contenção dos danos dele e, eventualmente, né? Tá conseguindo fazer com que esse indivíduo descontinue o uso, se for o caso, né? E se não, né? Vai lá. Você vai usar? É por conta própria. Você quer utilizar? É isso que você quer? Você decidiu. Eu te orientei a não utilizar. Você quer continuar? Cara, eu vou te tratar. Eu vou amenizar teus danos aqui. Eu vou tentar fazer o que eu posso. É isso que o médico deve fazer, cara. Mas, enfim. Se o médico não tem competência pra isso, o que é que ele faz? Cara, ele encaminha pro colega que tem, né? Agora, ele não vai caminhar pro colega que vende chip da beleza, né? Porque aí não tem sentido. Então, realmente não tem muito futuro isso daí, não. Então, a gente tem os extremos, né? A galera... Tem os coaches, bodybuilder, tem a galera da medicina que é o marketing apelativo, que quer vender tudo a qualquer custo. Tem a galera da medicina que é totalmente tradicional, conservadora, contra o esteroide, assim, chamando de bomba. E tem eu aqui no meio do deserto, então lutar contra todo mundo, trazendo verdade e ciência, né? E eu tenho certeza que eu não tô sozinho, graças a Deus, porque se eu tivesse, não teria forças pra conseguir fazer isso daqui diariamente. Porque, sim, tenho bons colegas e, sim, minha missão também é ensinar vários médicos o caminho da ciência, da verdade e da ética pra gente conseguir trabalhar da melhor maneira possível, tá bom? Se você gosta desse tipo de assunto, lembre-se de compartilhar com seus amigos, deixar o seu curtir. E vou deixar aqui também um link com alguns materiais que eu tenho para você se aprofundar e conseguir alcançar um novo nível, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.